carinho, ele virá para trazer a palavra de Deus para os nossos corações, ok? Pastor Josenildo. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Tá bom, é bom mesmo. Meus irmãos, boa noite. É um prazer estar aqui com os irmãos, mais uma vez, né? Eu já estive aqui, acredito que 5 anos atrás, não sei se foi aniversário da igreja, não, acho que foi num encontro de casais que nós fizemos. A gente faz um encontro de casais todos os anos aqui em Cabo Frio, né? A nossa igreja do Lote 15, junto com a igreja do Fragoso, né? Já fazemos esse encontro há quase 20 anos, né? E numa das ocasiões, o pastor Oswaldo me puxou para ficar aqui no domingo e pregar aqui. Então, talvez tenha uns 5 anos, depois o pastor confirma lá, né? Mas é sempre um prazer estar aqui com os irmãos, com o pastor Oswaldo. Estivemos há 2 semanas atrás no nosso retiro de pastores, e foi um tempo muito bom lá também, de comunhão, de crescimento, de fortalecimento. O pastor Oswaldo é um amigo de longa data, a igreja aqui é um ano mais velho do que a nossa lá tem 23 anos, aqui tem 24 anos. Eu estive aqui também na igreja, no primeiro aniversário da igreja. Então, os irmãos podem falar, o pastor Josenildo é velho. É mais ou menos isso, né? Ou, na verdade, eu comecei cedo, né? Na verdade, eu comecei cedo na fé, comecei cedo no ministério, mas no aniversário de primeiro ano, eu estive aqui com o pastor Gilson, ainda na época, era pastor aqui da igreja, né? Pastor Gilson também um pastor querido nosso. Então, Deus tem nos ligado aqui à igreja de Cabo Frio, sempre que eu tenho a oportunidade, pergunto ao pastor Oswaldo de como está a igreja, de como está a família, e fico muito contente de ver todo o crescimento que Deus tem trazido à família do pastor Oswaldo em todos os sentidos, né, pastor? Em todos os sentidos, né? Os filhos, os netos. Eu estava contando, vai completar o 7º, né? Ele só perde para o meu irmão, o pastor Josias, né? Pastor Josias tem 8 ou 9 netos também, né? Mas eu tenho um netinho, está lá em Curitiba, morro de saudade dele, né? E o pastor Oswaldo sabe o que é isso também, ter neto longe, né? Mas ele tem mais, ele tem perto também, então a saudade não cresce tanto, né? Mas é muito bom ver esse crescimento em todos os sentidos, poder comemorar os 24 anos da igreja, né? Essa celebração que a igreja tem feito também a respeito da reforma. O pastor Oswaldo me deu a incumbência de trazer a mensagem em cima dos 5 solas, né? O pastor já pregou em cima de outros, e eu vou estar completando nesta noite. O pastor Oswaldo já falou da minha esposa, Denise, minha companheira de 33 anos, eu já ia falar 34, é que está mais perto do 34 do que do 33, né? 33 anos, estamos caminhando, nos conhecemos na igreja, casamos na igreja, tudo na nossa vida aconteceu na igreja, né? Nossos filhos foram apresentados na igreja e queremos seguir assim até o final das nossas vidas, né? Então, é muito bom tê-la sempre ao meu lado, né? Sempre, sempre. Irmãos, vamos meditar na palavra. Eu convido os irmãos a ficarem de pé. O pastor Oswaldo falou, eu sou lá da igreja do Lote 15. Eu sei que alguns irmãos conhecem o Lote 15, né? O casal aqui é de lá, eu já conheço eles. Morou lá também mesmo. Mas quem conhece aqui o Lote 15, quem já esteve lá por perto, então, Lote 15 é um bairro na divisa com Caxias, né? Belfor Roxo e Caxias. Eu fui pastorear lá no ano de 2000 e estou lá até hoje. Então, vai fazer 24 anos de pastoreio. E também é um privilégio servir a Deus naquele lugar. Irmãos, eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Romanos, capítulo 11, vai ser o nosso texto inicial para podermos ministrar a palavra do Senhor nesta noite. Né? O pastor Oswaldo me deu a incumbência de falar sobre o último tema das 5 solas, o sola Deo Glória, né? E eu vou estar aqui me baseando inicialmente em Romanos, capítulo 11, verso 36. Quem já encontrou, diga amém. Amém. É um único verso, mas que sintetiza muito bem o que o sola Deo Glória nos informa. Diz assim a palavra: porque dele,
e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Amado Deus e amado Pai, Senhor, nós te damos graças nesta noite, por tudo que já aconteceu aqui neste lugar, Senhor, por tua presença em meio à adoração, em meio ao louvor, que trouxemos a Ti, Pai. Agora suplicamos, ó Deus, que o Senhor esteja também conosco neste momento da palavra. Toca na minha vida, Senhor, com Tua graça, com a Tua unção, Senhor, para que eu seja um mensageiro fiel da Tua palavra. Mas toca também nos Teus filhos que ouvirão e receberão esta palavra, ó Deus, porque cremos que receber a palavra do Senhor é um milagre do Senhor, é uma obra do Teu Espírito Santo, Pai, que faz esta palavra entrar em nossos corações e produzir o fruto que Te agrada, Pai. Por isso eu Te peço, Senhor, trabalhe em cada vida aqui nesta noite, ó Deus, e fala conosco. Nós suplicamos isso, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. Estamos celebrando mais um ano da Reforma, um movimento esse que aconteceu no século XVI e que resgatou o cristianismo e restabeleceu o vigor, né, da fé cristã, vamos assim dizer, que estava sendo perdido pelos abusos clericais da época. E talvez o abuso mais grave foi a venda das indulgências, né? Quem desejaria receber o perdão dos seus pecados, poderia desembolsar ali um dinheiro e recebia um papel, um documento, que dava a essa pessoa o perdão dos seus pecados cometidos e o perdão dos seus pecados que iria ainda cometer. Olha que proposta, uma proposta interessante para muitas pessoas, né? E isso realmente moveu muitas pessoas a irem atrás disso, mas criou também, despertou a igreja, despertou alguns homens, né, para entender que a igreja precisava de um retorno à fé, de um retorno às verdades fundamentais. Então, houve esse abuso clerical e a reforma ela trouxe a fé cristã de volta aos seus fundamentos. Então, estudar a reforma é algo importante, pois coloca luz nos pilares da fé que foram tão caros aos reformadores daquela geração. Por que esses homens se prontificaram a morrer? Por que esses homens se prontificaram a ser presos até mesmo? Que verdades foram essas que eles, movidos por Deus, resgataram para a fé cristã? Então, a pergunta que devemos fazer é: como devemos estudar a reforma? Ou por onde começar esse estudo? Um caminho elaborado para isso é o estudo das 5 solas, né? É um método, é uma oferta de como podemos estudar as doutrinas fundamentais ou aquilo que moveu a reforma. Eu digo que as 5 solas é como um contorno de um rosto, né? Quem é avô aqui ou quem é pai, talvez já tenha sentado com seus filhos e meu neto, por exemplo, quando eu sento com ele, se tem papel e caneta, ele começa a me pedir: vovô, um avião. Eu não faço um avião detalhado, eu faço um contorno de um avião, e ele diz: é um avião mal feito, um avião rabiscado, mas ele diz: é um avião. Ou senão eu faço um contorno de uma casa, e ele diz: é uma casa, mas não é uma casa com todos os detalhes, ou com as coisas menores, vamos assim dizer. Então, o estudo das 5 solas, eu diria que é um contorno das doutrinas fundamentais que moveram a reforma. Algumas destas formulações, os 5 solas, sola Escritura, sola fide, solus Christus, sola gratia e sola Deo gloria, né? Algumas dessas formulações, elas foram encontradas nos escritos dos reformadores, mas só foram compiladas da forma que nós conhecemos hoje, mais tarde, séculos depois. O pastor Oswaldo já tratou das outras, e hoje me coube essa função de falar sobre esta última.
E a primeira coisa que precisamos fazer ao estudar esse assunto é nos despir da futilidade que muitos evangélicos falam ou tratam a respeito da glória de Deus. O termo glória de Deus, ele se tornou uma coisa fútil, banal, simples demais na boca de muitos evangélicos. Todos aqui talvez devam se lembrar, alguns anos atrás nós tivemos um pleito eleitoral, um pleito presidencial, onde um dos candidatos, ele falava glória a Deus a cada 20 palavras que ele dizia. Ele falava alguma coisa, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E muitas vezes de forma desordenada e desconexas com as frases que ele estava dizendo. Então, glória a Deus ali na boca dele era simplesmente um jargão, uma coisa que ele falava, mas muito sem sentido, muito sem profundidade. O pastor John Piper, num artigo que ele escreveu sobre esse tema, do Sola Deo Glória, ele escreveu o seguinte, abre aspas, usamos a frase glória a Deus com tanta frequência que ela tende a perder a sua força bíblica. O pastor John Piper falou sobre isso, que esse uso da palavra glória a Deus tem sido usado de uma forma tão intensa e tão fútil, vamos assim dizer, que tem perdido a força bíblica do que isso realmente quer dizer, o que isso realmente significa. Então, a primeira coisa que devemos aprender, e que a Bíblia destaca com vigor a respeito da glória de Deus, é que ela é um atributo incomunicável de Deus. O que isso quer dizer? Deus não tem como transferir a glória dele para nenhum outro ser, para nenhuma outra coisa criada. A glória de Deus ela é algo exclusivo do Senhor, pertence ao próprio Senhor. Isso não pode ser comunicado ao homem. E podemos ler isso lá em Isaías, capítulo 42, vamos a esse primeiro texto, vamos ler outros depois, mas Isaías, capítulo 42, verso 8, se você quiser anotar, pode anotar, que eu vou falar a referência e vou ler, mas se você não conseguir abrir, anota e leia depois. Mas Isaías, capítulo 42, verso 8, diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então, o próprio Deus, ele faz essa afirmação, que a glória dele não pode ser dada a nenhum outrem, e a sua glória, a sua honra, às imagens de escultura. Então, atributos como a glória de Deus, atributos como onisciência, onipotência, são atributos que pertencem só a Deus. E muitos cristãos cometem um erro achando que Satanás ele é onisciente ou ele é onipotente. Não, Satanás não tem esses atributos. Satanás pode ser como um ser espiritual, ele pode ter capacidades bem elevadas, mas onipotência só pertence ao nosso Deus. Glória só pertence ao nosso Deus. Somente o nosso Deus tem esses atributos. Então, o homem pode até criar simulacros destes atributos para si, mas eles nunca serão como em Deus. Por exemplo, o homem pode criar, imagine que um homem, ele pudesse ser o todo-poderoso do mundo. Imagine que já tem até articulações para se criar um governo mundial e alguém possa ocupar esse governo mundial para poder facilitar as coisas em época de pandemia, alguma coisa assim. Mas imaginemos que um homem possa ser o todo-poderoso do mundo. Ainda que ele tenha esse poder de todo mundo, mas por ser homem, esse poder vai durar para sempre, irmãos? Pode durar 80 anos,
pode durar 90 anos, mas esse poder na vida dele um dia vai terminar. Então, é um simulacro, né, da onipotência, um simulacro. Alguém pode ter também a glória, pode ser uma pessoa como foi, pessoas que são conhecidas aí, que eram conhecidas no mundo todo. Há pessoas que alcançaram grandes glórias humanas, mas morreram também, se passaram, já não existem mais. Então, glória, poder, são atributos que pertencem a Deus. No homem, isso são simulacros. O homem pode até ter alguma coisa disso, mas não é como em Deus. O sola Dio glória nos lembra que não há outro como o nosso Deus, que ele já estava envolvido em glória, diz a Bíblia, mesmo antes de criar o mundo. Não é isso que diz a Bíblia? O próprio Senhor Jesus afirmou isso na sua oração sacerdotal. Quem estiver anotando pode anotar, eu não vou abrir, mas tenho aqui a referência. João 17, verso 5, diz assim, o próprio Jesus fez a sua oração e disse, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, a glória, irmãos, Deus já tem essa glória antes mesmo de criar o mundo. Deus não se tornou mais glorioso depois que criou o mundo. Ou Deus se tornou glorioso depois que criou o mundo. Não, ele já tinha glória antes de criar todas as coisas. Ele já tinha glória antes do primeiro ser criado no mundo. E aqui entra um segundo ponto desse nosso estudo dessa noite. Se Deus já era glorificado antes que houvesse mundo, por que então ele criou o mundo e os homens? Por que ele criou? Se ele já tinha glória, toda a glória já pertencia a ele, toda a honra já pertencia a ele, por que ele criou então o mundo? Por que ele criou o mundo e os homens? A resposta está por toda a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente encontra a resposta em toda a Bíblia. Uma parte dela está lá em Salmos, capítulo 19, verso 1. Quem puder, abra comigo. Salmos 19, verso 1. Muitos já conhecem esse verso de memória. Salmo 19, verso 1 diz assim, os céus fazem o que, igreja? Proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, o céu, a terra, foi criado com um propósito, para anunciar a glória de Deus, para anunciar a grandeza de Deus. E os reformadores, entenderam isso muito bem. E é por isso que é importante estudarmos o trabalho da reforma, porque eles entenderam muito bem, quando eles elaboraram o seu catecismo, e a primeira pergunta, primeira questão que abre o catecismo de Westminster, é a seguinte pergunta, qual é o fim principal do homem? E aqui o fim é no sentido de telos, de finalidade. Qual é a finalidade? Qual é a razão pela qual o homem foi criado? E a resposta do catecismo é, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, a primeira lição que os reformados, ou os herdeiros da reforma, no catecismo de Westminster, colocaram foi essa. O que nós precisamos aprender? Que nós fomos criados para viver, para dar glórias ao nome do Senhor. Irmãos, e isso é um ensino que chocou na época dos reformadores, que chocou o primeiro século depois deles, que chocou no segundo século depois dele, e que choca até hoje. Porque se você perguntar a uma pessoa que não entende da palavra, e nós vemos esse ensino no mundo sendo tão forte, se você perguntar para alguém que não entende da palavra, não quer entender da palavra, por que você nasceu? Por que você foi criado? Qual é a resposta que essas pessoas darão? Quem pode me sugerir uma resposta?
Eu nasci para ser... Alguém falou feliz? Essa é a resposta. Tão comum que nós ouvimos nos nossos dias, de um ensino que tem sido propagado no mundo de hoje. Você nasceu para ser feliz. E o pior de tudo é que esse ensino tem até adentrado igrejas. Igrejas estão pregando, pastores estão pregando, igrejas estão enfatizando isso. Você nasceu para ser feliz. Quando o primeiro ensino que todo crente tem que aprender é esse: você nasceu para dar glória a Deus. Você nasceu para que a sua vida glorifique ao Senhor. E isso em todos os sentidos. Nós podemos glorificar a Deus em diversos contextos da nossa vida. É muito agradável, muito fácil alguém querer glorificar a Deus quando tudo dá certo na sua vida. Ah, pastor Oswaldo, eu quero glorificar a Deus pelo meu emprego maravilhoso que eu recebi. Ah, pastor Oswaldo, eu quero glorificar a Deus porque a minha promoção saiu. Ah, pastor Oswaldo, eu quero glorificar a Deus porque aquela viagem tão sonhada que eu queria fazer, eu vou conseguir fazer. Mas nós precisamos também aprender. Eu quero glorificar a Deus nas dificuldades que eu estou passando. Eu quero glorificar a Deus nas lutas que eu estou vivendo na minha vida. Então, em todo contexto, nós devemos aprender que nós fomos criados para que Deus seja glorificado na nossa vida. Em Romanos 11, verso 36, o verso que nós lemos inicialmente, diz isso, porque dele, quem consegue repetir comigo de cabeça? Porque dele, para ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Então, isso tem que ser e é até um hino, que a gente canta, não sei se canta aqui, mas nós cantamos lá, a ele a glória. Então, toda a glória que podemos ver em nós, irmãos, ou na criação, na verdade, não pertence a nós, mas é um reflexo da glória eterna que pertence só a Deus e que Ele nos deixa contemplar e sentir. Tudo que Deus criou foi para a sua glória. E quando nós vemos as coisas criadas de Deus, nós nos alegramos com isso. Eu fico espantado com os seres que Deus criou, dos maiores aos menores. Deus criou um ser marinho que, se a gente trouxesse aqui para dentro dessa igreja, não ia caber na igreja, Uma baleia, jubarte, uma baleia daquela que chega a 15 metros de comprimento. Meu Deus do céu! Alguém aqui já viu uma baleia de perto? Eu só gosto de ver na televisão, Mas, quando eu vejo, eu fico espantado, e, para mim, aquilo me espanta, E quando nós estudamos a respeito disso, isso é algo sublime, irmãos. Essa é a diferença entre o belo e o sublime. O belo te atrai, o sublime te espanta, mas, ao mesmo tempo, te traz ali um despertar para que é aquilo. Por exemplo, um trovão que acontece. É algo sublime, nos espanta, mas, ao mesmo tempo, aquilo que acontece está ali dizendo da grandeza do nosso Deus. Está mostrando a grandeza. Então, seja um ser gigante, seja um ser minúsculo. Eu gosto de citar também as joaninhas. Que bichinho lindo, joaninha, pequenininho, colorido, diversas cores. E Deus fez tudo isso, irmãos, para que, ao vermos isso, nós possamos glorificar o Senhor. Eu costumo pregar lá na igreja e dizer que até quando eu entro no hortifruti, eu dou glória a Deus. Irmãos, experimentem entrar no hortifruti, um hortifruti bem sortido. Irmãos, que coisa linda! Cores, cheiros, texturas diversas. Deus poderia ter criado a gente só para comer broto de bambu. Não, mas Deus falou assim, não, eu vou criar o homem para ter deleite, para ter prazer em comer as coisas mais diversas.
Irmãos, e quando a gente come estas coisas, sabe o que Deus espera? É que nós glorifiquemos aquele que criou todas essas coisas. Então a resposta, por que Deus, já tendo a sua glória eterna, por que Ele foi criar o mundo e criar os homens? Ele foi criar tudo isso para revelar a sua glória a nós. Esse é o propósito da criação, revelar a sua glória a Deus. E é por isso que somos convocados pela palavra. A Bíblia não deixa espaço. A Bíblia diz, todo ser que respira, tem que fazer o quê, meus irmãos? Tem que louvar o Senhor. Isso é da natureza, da grandeza de Deus. Alguém pode dizer assim, mas Deus é egoísta. Não é questão de egoísta, não. Ele é digno de toda a glória. Ele é digno de toda a honra. E não fazer isso é descumprir a ordem desse Deus Criador. Então, Ele convoca todo ser que respira, louve ao Senhor, a darmos a Ele, como diz a palavra, a glória que é devida ao seu nome. Mas a Bíblia nos mostra, irmãos, que uma tragédia aconteceu no mundo. O homem, criatura singular de Deus, aquele que o próprio Deus criou de uma maneira especial para revelar a sua glória, porque toda a criação Deus disse, faça isso, faça aquilo, né? O Fiat Lux, né? Faça a luz, faça os luzeiros, faça o firmamento. Mas quando foi criar o homem, Deus disse, faça o homem? Deus disse, façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, Deus criou o homem de uma forma especial para revelar a sua glória. Mas, movido pelo pecado, o homem deixou de dar glória a Deus, e aí entra o grande desastre humano. Porque o homem foi criado para dar glória a Deus. Isso faz parte da natureza humana, da glória. Tem que dar glória a Deus. Mas quando o homem rejeita, não querendo dar glória a Deus, esse dar glória vai ter que ser direcionado para alguma coisa. E é por isso que nós vemos as religiões se espalhando no mundo. Porque o homem rejeita de dar glória a Deus, mas na sua própria estrutura de criação, ou na sua estrutura criacional, o homem foi criado para glorificar a Deus. Não glorificando a Deus, ele tem que glorificar alguma outra coisa. E aí, o grande desastre humano, essa glória começa a ser buscada para si mesmo, para o próprio homem. Irmãos, isso fica claro também na palavra de Deus. Um texto que eu gosto muito, Romanos capítulo 1. Vamos ver. Esse texto é um texto fundamental, para que você conheça o coração do Evangelho, vamos assim dizer. Romanos capítulo 1 fala desse desastre que aconteceu na humanidade. Romanos 1, verso 18. Eu vou ler até o verso 25, diz assim a palavra. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E aí diz a palavra, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo e podem ser percebidos, que diz a palavra? Por meio das coisas que foram criadas. Então, a criação ela tem esse propósito, revelar o próprio Deus, revelar ao homem que Deus é o Criador. E por isso diz a Bíblia que tais homens são, por isso o quê, meus irmãos? Indesculpáveis. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu nunca entrei numa igreja evangélica, eu sempre odiei igrejas evangélicas, nunca entrei numa igreja evangélica, eu nunca encontrei com um pastor. Ele pode ter morado lá no deserto do Atacama, do Saara, e ele pode dizer, nunca entrei numa igreja.
Mas a palavra de Deus diz que mesmo lá no deserto, especialmente no deserto, quando a noite chega, certamente ele deve ter visto um dos melhores espetáculos do céu, o céu estrelado, que a gente não consegue ver na grande cidade, porque as luzes nos atrapalham nisso, né? Eu me lembro uma vez que eu tive essa experiência. Meu filho era pequeno e foi num retiro pequeno, ele era pequeno, foi num retiro lá em Friburgo, e num retiro de um pastor, meu cunhado, não sei se é meu cunhado, pastor Marco. E lá ele começou a chorar, querendo voltar. E meu cunhado me ligou dizendo, vai ter que vir buscar ele, ele não quer mais ficar. Pleno domingo. Eu falei, eu vou buscar, depois do culto. Saí da igreja do Lote 15 e fui lá para Friburgo. Isso já tem bastante tempo. Então, não tinha localização GPS, não tinha essas coisas. E eu me lembro que eu fui chateado buscar ele. Eu falei, eu vou matar esse menino. Hoje eu vou matar ele. Depois do culto da manhã, depois do culto da noite, fui lá buscar ele. Não, ele não vai poder dormir aqui, não. Ele está muito inquieto, vai ter que vir buscar ele. E eu peguei uma estrada, que eu nem sei que estrada é essa, que falava que dava lá em Friburgo, onde eu tinha que buscar ele. Mas, no meio da estrada, eu parei e falei, está errado essa estrada. Tudo escuro, não tem nada. Mas eu me lembro que, no meio dessa estrada, eu tive essa experiência de olhar para o céu. E foi um dos céus mais lindos que eu vi. Que a gente pode ver a estrela brilhando na sua intensidade. Né? Aquela glória, aquele céu lindo. É isso que a Bíblia está dizendo. Nenhum homem vai poder chegar perante Deus e dizer, Senhor, eu não te conhecia. Deus vai falar, meu filho, eu coloquei 200 bilhões de estrelas nos céus, só para que você pudesse contemplar a minha glória. E você vai dizer que não me conhecia. Segundo os cálculos dos cientistas, é isso que tem de estrelas nos céus. 200 bilhões. Sabe quantos seres existem no mundo hoje? Seres humanos? Pouco mais de 8 bilhões. No céu, se não me engano, é 200 bilhões, não sei, 200 bilhões. Sei que é um número gigantesco. E Deus criou tudo isso para que a gente possa glorificar Ele. Mas, continuando. Então, esses homens, a Bíblia diz que eles são o quê? Indesculpáveis. E mais, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não, o que diz a Bíblia? Não o glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E diz a Bíblia que mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu próprio corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, a Bíblia diz que Deus está irado. A Bíblia diz que Deus entregou esses homens que mudaram a sua glória. Ao invés de dar glória a Deus, eles começaram a dar glória a si mesmo, dar glória a outros homens, dar glória às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. A Bíblia diz que Deus tomou uma iniciativa, entregou esses próprios homens aos desejos do seu próprio coração. Eu costumo dizer lá na igreja que a pior coisa que tem é quando alguém diz assim, a partir de hoje eu vou viver segundo o meu coração. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é o quê, meus irmãos? Enganoso, corrupto. E um homem que quer viver isso, Deus entrega a ele, dizendo, é isso que você quer? Irmãos, isso não é liberdade, isso é juízo de Deus. Isso é um juízo condenatório do próprio Deus. Né? E Deus fez isso. Deus ficou irado e ainda continua irado contra a humanidade que rejeitou da glória ao seu nome. Então, a Bíblia diz, irmãos, que há uma ira de Deus
sobre a humanidade. Há muitos pastores, há muitos sacerdotes que querem só pintar o Deus de amor, o Deus paz e amor, o Deus que não vai condenar ninguém, o Deus que vai salvar todo mundo. Mas a mensagem bíblica é muito clara, que os homens que rejeitam, as mulheres que rejeitam da glória a Deus, essas pessoas estão debaixo da ira de Deus. No entanto, Deus quis mais uma vez demonstrar sua glória e graça. Para alguns homens e mulheres, aqueles que a Bíblia diz que Deus amou antes de quê, meus irmãos? Antes que houvesse mundo, antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido, separado para si homens e mulheres para a sua salvação. E para estes, Deus enviou o seu Filho amado, Jesus, para restaurar no coração dos eleitos a fé e fazê-los honrar e dar glória a Deus novamente. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Porque Jesus veio para nos salvar e restaurar em nós aquilo que havia sido perdido, para que possamos reconhecer a glória do Senhor. E como é que Jesus fez isso? Em primeiro lugar, sendo ele o Filho perfeito, que Adão e nenhum outro homem conseguiu ser. Somente ele foi aquele que Deus fez a declaração: esse é o meu Filho amado, o que diz a palavra? Em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu me deleito. Então, somente ele pôde ouvir isso de Deus. Somente ele pôde dizer também ao Pai: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E é por esta razão que o pastor Oswaldo pregou, algumas semanas atrás, os solos Cristos, porque só ele é digno de toda a glória, por sua obra e por sua salvação trazida a nós. Então, Cristo é o alvo, né? Cristo é o instrumento pelo qual Deus usou para trazer homens e mulheres de volta à sua presença. Jesus também abriu um novo e vivo caminho para voltarmos a dar glória ao Pai e sermos aceitos. Eu vi aqui o pastor Oswaldo tocando, que inveja santa me deu. Eu tentei aprender violão, quebrei a cabeça, comprei um violão na época, comprei livros de partitura, sonetos. Não tive esse dom, não tive essa graça. Mas, pastor Oswaldo, com todo o talento que tem de tocar, de cantar, de pregar, você acha que, mesmo assim, ele poderia ser aceito diante do Deus Santo, do Deus Poderoso? Será que ele teria todos os atributos 100% para agradar a Deus? Por mais que ele seja um homem cheio de graça e dom dados por Deus, certamente ainda há muita falha, muito pecado, e que Deus não iria aceitar, nem mesmo pastor Oswaldo. Mas por Cristo, ele aceita pastor Oswaldo. Por Cristo, ele me aceita. Por Cristo, ele te aceita também. Então, é por Cristo. Então, pela obra de Cristo, a Bíblia nos ensina que ele abriu um novo e vivo caminho para sermos aceitos perante o Pai. Então, tudo que fazemos, tudo que fazemos passa por Cristo, e a Bíblia diz que chega ao Pai de forma agradável. Então, Cristo é esse instrumento. Então, o sola Deo Glória deve ser um aviso, ou um totem, nos lembrando que somente Deus é digno de toda a glória e louvor. E, mais uma vez eu digo, especialmente nesta época, onde, infelizmente, até mesmo cristãos tentam reduzir Deus, ou fazer uma caricatura de Deus, como aquele que existe para prover o que nós precisamos. Hoje eu vou na igreja porque estou precisando disso. Hoje eu vou na igreja porque eu preciso resolver um problema nessa semana e Deus vai me dar uma direção. Então, a igreja tem reduzido Deus simplesmente a um provedor de soluções
de alívio, de alegria a nós. E esse estudo da reforma, ou Sola Deo Gloria, nos traz de volta esse ensinamento tão profundo. A primeira razão pela qual nós fomos criados é para glorificar a Deus, independente da situação ou do momento que estamos vivendo. Nós não somos o centro do mundo. O próprio Deus é o centro do mundo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É isso que a palavra nos ensina. Então, o Sola Deo Gloria, sabe o que ele faz conosco, irmãos? Ele nos destrona. Ele nos humilha. Nos reduz. E nos esvazia das nossas vã-glórias. Porque toda a glória humana, irmãos, literalmente ela é uma vã-glória. Ela pode durar 20 anos, pode durar 30 anos, pode durar até mesmo a tua vida toda. Mas um dia ela vai passar. Então, a glória humana, a Bíblia diz que elas são vanglórias, pois todas as outras glórias são vãs quando não passa primeiro por Deus. Há uma imagem, uma analogia, um exemplo, em que um teólogo falou, e muito citado em livros, em que fala, por que nós apagamos as luzes quando o sol aparece? E assim será com todas as glórias humanas, quando vê aquele que tem em si toda a glória. Nós precisaremos apagar as glórias que estão em nós. Porque quando Deus se apresentar a nós, irmãos, Moisés tentou ver Deus. Deus falou, Moisés, é impossível. Não dá, Moisés. Você não pode ver minha glória. Eu vou passar, rapidinho, ligeirinho. Você só vai ver um reflexo, Moisés. Porque se você ver a minha glória, você vai morrer. Então, quando Deus, a Bíblia nos ensina dessa glória de Deus. E nós precisamos voltar a glorificar ao Senhor. Então, o ensino reformado é algo que permanece ainda em nossos dias. E fazemos muito bem em relembrar esses ensinos, trazer essas memórias, pois ele nos leva de volta às verdades fundamentais da fé cristã que é tão facilmente esquecida. Irmãos, a pregação em muitas igrejas hoje é tão atraente, e é por isso que vemos muitas pessoas sendo atraídas por um evangelho fraco. Um evangelho, como diziam os meus líderes de juventude, um evangelho caramelo, docinho, fofinho, agradável. Mas quando nós entendemos a palavra, nós não vemos que o evangelho é um chocolate, é um caramelo, não. É a realidade mostrando o nosso pecado. E mesmo assim, de um Deus que nos amou e nos chamou para Ele. Então, é importante voltarmos sempre a estudar os fundamentos da fé cristã. E, para terminar, eu cito as palavras de John Hannah, que, tratando deste tema, num dos livros que eu tenho, ele escreveu o seguinte, abre aspas, a glória somente a Deus, ele estava tratando do Sola Deo Gloria, a glória somente a Deus implica o propósito correto por toda a vida. E que propósito é esse? Um propósito teocêntrico. Deus volta ao centro. Deus volta a ser a razão. Deus volta a ser o motivo de tudo aquilo que fazemos. E ele continua, todos que compartilham desta visão radical do cristianismo fazem da glória de Deus o propósito primordial da vida, e não a própria realização ou o sucesso. Então, o Sola Deo Gloria, ele mexe no eixo da nossa fé. A fé que tem o eixo, o egocentrismo, a realização, o sucesso, o Sola Deo Gloria,
ele acerta o eixo. Ele nos volta, como disse aqui João Hanna, a um propósito teocêntrico. Fazemos da glória de Deus o propósito primordial da nossa vida. Então, não importa o que passamos, não importa as condições que venhamos a viver, não importa os sofrimentos que venhamos a passar, as lutas que possam nos acontecer, nós temos um alvo: glorificar a Deus. E vamos viver até o final das nossas vidas para cumprir esse propósito. Com a graça, com a unção do Espírito Santo, nós vamos conseguir fazer isso. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a Deus, glorificar a Deus pela sua graça, pela sua verdade. Feche os seus olhos, levante as suas mãos, se possível, e entenda o que foi pregado nessas semanas e especialmente hoje. Deus te criou com um propósito de você se relacionar com Ele, conhecê-lo, e conhecendo, glorificar o nome dEle com a sua própria vida, com seus próprios pensamentos, com as suas próprias decisões, até mesmo com as suas lutas, seus sofrimentos. Tudo que você vive, tudo que nós vivemos tem uma razão de ser. Queremos exaltar o Senhor, queremos glorificar o Senhor, queremos que o nome de Deus seja exaltado em nossas vidas. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu quero orar, ó Deus, sobre os nossos irmãos aqui da igreja de Cabo Frio, Pai. Irmãos que certamente, ó Deus, estão sendo bombardeados pelas coisas do mundo, pelos ensinamentos do mundo, a quererem, ó Deus, este mundo quer nos levar para esse falso entendimento de que nascemos para sermos felizes, de que nascemos para não sofrer. Esse é um ensinamento que tem sido promovido no mundo e, infelizmente, até mesmo dentro das igrejas, Senhor. Mas nós queremos voltar a essa verdade fundamental da Tua Palavra, que nos ensina que nós fomos criados com uma razão, a razão de glorificar o Senhor em todo o tempo da nossa vida. Meu Pai, que esse propósito seja restabelecido no coração dos Teus filhos, especialmente aqueles que, passando por lutas, ouvem a voz do inimigo, dizendo: você está passando por isso, você não merecia isso, você tem que resolver isso à sua própria maneira. Mas, Senhor, quando nós ouvimos a voz do Teu Espírito, que nos manda aquietar, saber que Tu és Deus, o Deus que nos sustenta na palma de Suas mãos, o Deus que nos salvou, o Deus que nos enviou o Seu próprio Filho, e como disse o apóstolo Paulo, o Deus que não poupou o Seu próprio Filho, nos dará com Ele todas as outras coisas. Sim, meu Pai. Então nós confiamos que o Senhor, nos dando tão grande salvação, o Senhor também vai nos dar graça, capacitação, dons, direção, unção, sabedoria do Teu Espírito para enfrentarmos as nossas lutas. Por isso, Senhor, não permitas que nenhum coração aqui nesta noite venha desanimar. Diante tanto das coisas boas que aconteçam, Senhor, que esse coração não venha ser iludido, achando que essas coisas boas são a razão de viver. Não, meu Pai, mas também nem pelas coisas difíceis, as lutas que passamos, ó Deus, seja em que campo for, que espectro for, nós queremos viver para a Tua glória. Por isso, guarda a Tua igreja aqui em Cabo Frio, guarda os Teus filhos, guarda as famílias, guarda os casais, e faça-os prosseguir nesta visão de uma vida teocêntrica, de uma vida para a Tua glória, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos dar um louvor de palmas ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Glória a Deus. Pastor Oswaldo, obrigado por essa alegria de estar aqui com os irmãos nessa noite. Deus abençoe os irmãos.